com Mahabharata, volume 1, capítulo 38, Arjuna encontra-se com os Kurus. Arjuna disparou os cavalos e a quadriga partiu com um estrondo. Guiados por Arjuna, os cavalos decorados com colares de ouros e armaduras de prata pareciam voar. Em pouco tempo a quadriga alcançou a visão dos Kurus e Arjuna descontinuou o galope dos cavalos. Eles não estavam distantes do crematório onde suas armas eram mantidas. O príncipe Arjuna contemplara o exército Kuru vindo ao longe. Este parecia um vasto oceano, uma floresta de árvores altas movendo-se pelo céu. A poeira levantada pelas tropas tornou-se uma grande nuvem a obscurecer o sol. Bhuminjaya pasmou-se boquiaberto. Ele jamais vira tão colossal força militar, em virtude do que os pelos do seu corpo se arrepiaram, e o seu arco caiu de sua mão. Como posso lutar com tão grande exército? Trêmulo, ele gritou. Nem mesmo as personalidades celestiais poderiam enfrentá-lo. Essa tropa, entre a força Kuru, figuram heróis como Drona, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, o heróico rei Duryodhana. A mera visão de tais grandes personalidades, malgrado ainda distantes, já aterroriza por inteiro a minha pessoa. Prateando sonoramente, o príncipe ordenou a Arjuna que retornasse para a cidade. É imprudente batalhar contra semelhante exército. Meu pai partiu com as tropas e estou sozinho. Ademais, não tenho experiência na arte da guerra, haja vista que sou apenas um garoto. Não me é possível derrotar aqueles que são armidoutos. Ó Brihnala, bate em retirada, leva-nos de volta à capital. Arjuna virou-se a fim de acarar o atemorizado príncipe. Por que permitir que turgueça o júbilo dos inimigos de Vossa Alteza Real? Ó príncipe, Vossa Alteza Real empalideu antes mesmo do início da peleja. Diante tanto de homens quanto de mulheres, Vossa Alteza Real ostentou seu poder de modo que todos pudessem ouvir. Vossa Alteza Real diz: hei de derrotar os Kurus e recuperarei nossas vacas. Foram bravas palavras. O herói de braços poderosos, como Vossa Alteza Real poderia retornar agora envolto em fracasso? Certamente Vossa Alteza Real será objeto de escárnio de todos. No ateniente a mim, exaltado pela Sairindri e comandado por Vossa Alteza Real, vim aqui com o intento de derrotar os Kurus. E não deixarei este lugar sem antes auferir esta meta. Cessa todo o lamentar e partamos para a batalha. Bhuminjaya tremia na quadril. Que os Kurus levem nossas riquezas, segundo queiram. Que os homens e as mulheres riam de mim, que as vacas sejam levadas para qualquer lugar, que a cidade seja desolada, que eu tema meu pai. Contudo, não me é possível batalhar. O príncipe, neste momento, saltou do seu quadril e começou a correr de volta para a cidade. Arjuna gritou de modo que ele ouvisse. Um valente kshatriya jamais foge do campo de batalha. É melhor morrer no combate a fugir devido a temores. Bhuminjaya não deu ouvidos. Com sua longa espada balançando de um lado ao outro enquanto corria, sequer olhou para trás. Arjuna saltou da quadriga e o acossou. Havendo avistado a quadriga, os Kurus iam em sua direção. Eles viram o príncipe correndo temeroso, seguido por um indivíduo excêntrico, cuja longa trança e vestes brancas de seda corriam ao vento. Os soldados Kuru riam e disseram entre si: quem é essa pessoa que apresenta ser um eunuco? Seu fogo está encoberto por cinzas. Embora haja assumido a forma de alguém do sexo neutro, possui o corpo de um elefante. Com efeito, lembra-se-nos Arjuna, com a mesma cabeça, o mesmo pescoço e os mesmos braços semelhantes a massas. Seus movimentos também se assemelham àqueles do Pandava. Os Kurus acompanhavam Brihnala com o olhar conforme perseguia o príncipe. Evidentemente não se tratavam de um eunuco, senão que, sem qualquer dúvida, era Arjuna disfarçado. Quem mais ousaria sozinho iniciar
um confronto contra o exército Kuru, era óbvio que o príncipe Matsya aventara lutar por mera infantilidade. Parecia que Arjuna tentava impedi-lo de fugir. Os guerreiros Kurus assistiam a tudo, não inteiramente certos de quem estavam vendo, era Arjuna ou não. Ao alcançar Bhuminjaya, Arjuna agarrou. Solta-me, Brinala, retorna à quadriga. Somente aquele que vive pode prosperar e ser feliz. Uma vez que estejamos de volta na cidade, me mosear-te-ei com 100 moedas do mais puro ouro, 8 brilhantes pedras vaidúria, uma excelente carruagem puxada pelos melhores cavalos, bem como 10 elefantes enfurecidos, caso me deixes ir. Nada Arjuna disse, senão que arrastou o príncipe de volta à quadriga. Ó subjugador dos antagonistas, disse-lhe então, se vossa alteza real não se agrada do papel de guerreiro, troquemos de lugar. Vossa alteza real guia os corcéis e eu combato o inimigo. Protegido por meus braços, poderás penetrar sem medo a temível hoste dos Kurus. Por que perturbação, ó herói? Vossa alteza real é o mais notável dos Kshatriyas e um formidável príncipe. Juntos triunfaremos sobre os Kurus e resgataremos as vacas. Filha as rédeas e procederemos para a batalha. Bhuminjaya continuava tomado de pavor, mas se encorajou diante da segurança de Arjuna. Ele subiu na quadriga e segurou as rédeas. Arjuna instruiu a conduzir a quadriga com destino à árvore Shami, junto ao crematório. Antes que combater os Kurus, ele queria reaver o seu arco Gandiva. Conforme a quadriga era conduzida, com Arjuna agora na parte traseira, os Kurus falavam entre si. Todos suspeitavam que o dito eunuco era, na verdade, Arjuna. Ao alcance da audição de Duryodhana, Bhishma e Karna, Drona disse, percebo numerosos mal presságios. Ventos bravios chicoteiam ao nosso redor, atirando a poeira e cascalhos sobre nossas tropas. O céu trevoso se revela e grandes nuvens negras se formam sobre nossas cabeças. Nossas armas celestiais parecem estar saltando de nossos estojos e nossos cavalos derramam lágrimas. Chacais, embora escondidos, fazem-se ouvir em seus ladridos. Todos esses sinais anunciam uma calamidade. Protegei-vos e dispõe bem as falanges. Esperamos por um grande massacre e guardemos bem as vacas. Aquele grande guerreiro, no disfarce de eunuco, é indubitavelmente Partha. Ó homens heróicos, não há incertezas do concernente a que tal homem nas vestes de uma mulher. Kriti, ela cuja quadriga porta o emblema de Hanuman, o destruidor de jardins de Lanka, furioso após sua longa estada na floresta, hoje há de chacinar em batalha. Não vejo ninguém entre nós que possa impedir derrotar-nos e recuperar as vacas. À medida que Drona discursava, irava-se Karna. Por que sempre nos rebaixas e comias, Arjuna? Ele não é sequer 16 avos, quer de mim, quer de Duryodhana. Duryodhana, contudo, sorria. Caso se trate Partha ou Radeya, meu afazer está concluído com sucesso. Haveremos descoberto os Pandavas antes do término do seu último ano no exílio, consequência do que terão que retornar para a selva. E se alguém for outro no disfarce do eunuco, logo o detarei com as minhas afiadas flechas. A quadriga de Arjuna logo alcançou a árvore Shami, fora da visão dos Kurus. Arjuna disse, peço a vossa alteza real que escale esta árvore ao príncipe e desça com o fardo que está em seu alto. O mesmo porta as armas de que preciso. O arco e as flechas de vossa alteza real não suportariam a força de meus braços quando manuseados na ira do ataque a nossos inimigos. Aqui estão as armas dos Pandavas, incluindo o arco Gandiva, não tão grande quanto uma palmeira e formoseado com ouro. O Gandiva é um arco celestial sem qualquer mácula e é capaz de suportar qualquer peso. Bhuminjaya olhou para cima, avistando no topo da árvore o referido embrulho. Dizem que um cadáver é o que está preso a esta árvore. Como posso eu, um príncipe, tocar em algo tão impuro? Ó príncipe, vossa alteza real não tem motivos para algo recear, porquanto o que o tecido envolve não é um cadáver, senão que tudo o que há em tal embrulho são armas.
Peço a Vossa Alteza Real que as busque imediatamente. Eu não faria Vossa Alteza Real proceder de modo abominável, oriundo como é de uma linha nobre e herdeiro do rei Matsya. Bum-Mindjaya escalou a árvore hesitante. O príncipe soltou o fardo com sua espada e desceu. Apesar da dificuldade em suportar o seu peso, Arjuna disse-lhe que descerrasse o fardo antes que Bum-Mindjaya cortou a pele de veado que envolvia as armas. Quando as armas foram reveladas, brilharam como o sol. Bum-Mindjaya viu-se sem ar. Tamanho foi-lhe o arroubo quando as radiantes armas, similares a suspirantes víboras, colocaram-se diante do seu par de olhos. Ele esticou o braço de modo a tocá-las e perguntou: a que ilustre herói pertence esse arco com seus 100 atavios de ouro? E quem é o proprietário deste ornado com fúlgidos relevos de elefantes de ouro? Certamente algum poderoso guerreiro é o dono deste arco decorado com 3 refulgentes sóis. Bum-Mindjaya cuidadosamente erguia as fulgentes armas. As 2 aljavas de flechas inesgotáveis de Arjuna estavam ao lado das espadas de Nakula e Sahadeva, as quais possuíam cabos trabalhados em ouro. Ambas as espadas eram revestidas por pele de tigre. Arjuna explicou de que eram as armas. O arco sobre o qual Vossa Alteza Real primeiro indagou é o arco Gandiva, o qual é tão poderoso quanto os 100.000 arcos comuns e adorado até mesmo pelos residentes dos planetas celestiais. Seu primeiro proprietário foi Brahma, então Indra, Soma e agora chegou Arjuna através de Varuna. O arco do lado do Gandiva, decorado com 100 setos de ouro, pertence ao Distira e o grande arco próximo esse é o arco de Bhima. As aljavas com setas emplumadas, tão afiadas quanto as navalhas, pertencem a Arjuna. Tais flechas jamais se esgotam na batalha. A espada perto das aljavas, a qual traz o emblema de uma abelha negra e o ferrão de uma abelha, também pertence a Arjuna. Para o espanto do príncipe, Arjuna descreveu cada arma e seu proprietário. Uma vez concluída a descrição, Bum-Mindjaya disse: essas armas são tão belas quanto mortais. Mas onde estão os seus possuidores? Onde estão Arjuna, o nobre Udistira? Com efeito, onde estão os gêmeos e o mais poderoso dos homens, Bhima? Não mais ouvimos acerca de tais heróis que são capazes de destruir todos os inimigos, porém perderam seu reino em um jogo de dados. Onde está Draupadi, a joia entre as mulheres que fielmente os acompanhou para a floresta? Arjuna então revelou ao príncipe a sua identidade e aquela de todos os seus irmãos. O príncipe olhou para Arjuna atônito. Ele jamais suspeitara, mas naquele momento tudo parecia bastante óbvio. Era mesmo possível que o vigoroso Vallabha fosse Bhima, e Kanka sempre revelou certa nobreza e conduta exemplar que eclipsava os demais cortesãos. Motivo pelo qual ele muito possivelmente era o Distira. O príncipe, entretanto, ainda não estava convencido. Ele disse a Arjuna: em tuas palavras eu acreditarei se me dissesse os 10 nomes de Arjuna, os quais ouvi anteriormente. Arjuna respondeu: porquanto conquistei muitas nações e reuni muitas riquezas, Dhananjaya é meu nome. Jamais deixo a batalha antes de derrotar meu inimigo, a razão pelo qual me chamo Vijaya. Meus cavalos de batalha são brancos, em virtude do que o porto... Meus cavalos de batalha são brancos, em virtude do que porta o nome Swetavahana. Nasci quando a constelação Uttara Falguna estava em ascendente, daí meu nome Falguni, porque uso sobre a minha cabeça a brilhante diadema que me obsequiou Indra. Outro dos meus nomes é Kiriti. É aterrador olhar-me quando em batalha, motivo pelo qual sou conhecido como Bibatsu. Chamo-me Savyashantin. Chamo-me Savyashantin, porquanto sou ambidestro no manejo do arco e flecha. Por ser incomparável e irrepreensível, sou conhecido também como Jisnu. Meu nome é Arjuna, devido a que sempre realizo atos alvos, atos de grandeza pura. Meu pai, movido pela afeição por um garoto de tez negra, chamou-me Krishna. Estes
São meus 10 nomes, ó príncipe. Hare Krishna, Mahabharata, volume 1, capítulo 38, Arjuna encontra-se com os Kurus. Bhuminjaya caiu aos pés de Arjuna com seus braços postados. Por minha boa sorte, vejo, ó Dhananjaya. Por bondade, perdoa tudo que eu, acaso haja dito em minha ignorância. És digno de minha adoração, meus temores foram todos removidos. Estou pronto para agir como teu quadrigário. Por favor, ordena-me. Hei de combater os Kurus e resgatar os animais de Vossa Alteza Real. Não tenha dúvidas quanto a isto. Arjuna disse conforme acomodava em suas costas suas aljavas. Esta quadriga será como a citadela de Vossa Alteza Real. Com meus braços, no papel de seus terraplenos, e o Gandiva como sua defesa inexpugnável, Vossa Alteza Real deve apenas conduzir esta quadriga sem nada recear. O príncipe colocou as armas dos Pandavas na quadriga. Com tua pessoa na quadriga, o que eu poderia temer? Todavia, desconcerta-me pensar que aceitaste o disfarce de um eunuco, haja vista que me parece inacreditável que alguém de tamanho poder e tamanha bravura assuma semelhante forma. Arjuna sorriu. Estou cumprindo um voto, tanto a fim de adquirir mérito religioso, quanto a fim de atender um desejo alheio. Esse voto agora está concluído, ó príncipe. Os Pandavas calcularam que o tempo de seu exílio terminara naquele dia. Assim, Arjuna revelou sua identidade ao príncipe sem temores. Agora lutaria abertamente contra os Kurus. Ele olhou para os cavalos atrelados à quadriga. Esses cavalos têm treinamento para a batalha? Perguntou. Esses cavalos são iguais aos 4 cavalos que puxam a quadriga de Krishna. O príncipe respondeu orgulhosamente. Eu mesmo sou um exímio condutor, não menos professor do que Daruka ou Matali. Vazarei as tropas inimigas com tamanha velocidade que a quadriga dificilmente será vista por alguém. Arjuna provou os dizeres com movimento de cabeça e removeu suas pulseiras. Ele colocou um par de luvas de pele de iguana que se estendiam até o seu antebraço. Pendendo o seu cabelo com um pedaço de tecido branco, sentou-se na quadriga e pensou em suas armas celestiais, as quais apareceram em sua mente e disseram: Estamos aqui, ó filho de Pando. Estamos prontas para cumprir-te os comandos. Todas vós residem em minha memória, Arjuna disse em deleite. O pensamento do embate contra Duryodhana emergiu em entusiasmo e renovada energia. 13 anos foram um longo tempo de espera, finalmente poderia lançar mão das armas com que os deuses o presentearam. Ele acordou o Gandiva e vibrou sua corda, produzindo o som de 2 montanhas se quebrando uma contra a outra. O solo tremeu, fazendo balançarem as árvores, e bolas de fogo caíram do céu. Quando os Kurus ouviram um terrível som, souberam sem incertezas que era Arjuna com seu arco Gandiva. Arjuna desceu do galhardete do leão e meditou em Agni. Uma flâmula descendeu do céu, adornada por ouro e portando a imagem de Hanuman. Após circunbular reverencialmente, Arjuna soa no mastro da quadriga. Ele ordenou a Bhuminjaya que disparasse os cavalos, e a quadriga partiu sentido norte, na direção dos Kurus. Arjuna soprou seu búzio com toda a sua força. Tão trovejante foi o som assim obtido que seus cavalos caíram de joelhos, e o príncipe, deveras assustado, caiu dentro da quadriga. Arjuna consolou o príncipe e disse-lhe que reunisse coragem. Vossa Alteza Real é um kshatriya e é filho de um grande monarca. Por que então Vossa Alteza Real treme diante deste som, perdendo o controle dos cavalos? Muitas vezes Vossa Alteza Real viu o barulho de conflitos armados e o som de majestosos búzios e trompetes sendo soprados. Por que Vossa Alteza Real se atemoriza como um homem ordinário? O príncipe ergueu-se e empunhou as rédeas. Ele novamente colocou de pé os cavalos e respondeu: É verdade que já ouvi muitos búzios serem tocados, mas jamais um búzio como este.
Tampouco em algum momento da minha vida ouvi um arco soar como Gandiva. Este galhardete celestial também me enche de admiração. O macaco parece estar vivo e prestes a saltar para fora do tecido. Minha mente está simplesmente maravilhada. Arjuna riu. Vossa Alteza deve manter-se firme na quadriga e segurar com igual firmeza as rédeas, pois soprarei mais uma vez o meu buzo. Arjuna soprou o seu buzo e vibrou mais uma vez a corda do seu arco. Esse som combinado tomou as 4 direções e parecia despedaçar as serranias. O príncipe manteve sua posição com dificuldade e controlou os aterrorizados corcéis. Ao longe, Drona ouviu os terríveis sons que Arjuna produzia. Não há dúvidas de que Savyashatin veio gladiar-se com Vossa Majestade, disse Drona, voltando-se a Duryodhana. Agouros ainda mais terríveis fazem-se ver agora, prognosticando uma grande calamidade para subescuros. O exército de Vossa Majestade parece melancólico, como se chorassem. Todos os nossos príncipes guerreiros encontram-se estáticos, destituídos de entusiasmo. Um pálido de escuridão parece repousar sobre nossas forças. Preparemo-nos para o conflito. Quando Parta se fizer presente, Vossa Majestade terá motivações para se arrepender do que fez. Duryodhana franziu a sobrancelha, foi até Bhishma e disse: Ó avô, parece que encontramos os Pandavas antes do findamento do exílio. O acordo era que teriam que ser reexilados se encontrássemos no seu último ano. Se quem vemos e ouvimos é de fato Bibatsu, terão de viver outros 12 anos na selva. Deve-se calcular precisamente o tempo, ó Bhisma, de sorte que não há dúvidas. Duryodhana olhou ao redor. À distância viu a poeira que levantava a quadriga de Arjuna. O Corava segurou com firmeza o seu arco. Quem quer que seja este que venha ao nosso encontro, quer Arjuna, quer o rei Matsa, teremos que lutar neste dia. Porque então nossos principais homens estão sentados em suas quadrigas, tomados de pânico? Somos muitíssimos e vem de encontro a nós um único guerreiro. A fala de nosso preceptor, ateniente a agulhos e calamidades, é inapropriada e inconveniente. Nossa combinação com Susharma foi que devemos apoiá-lo na batalha contra Virata. Temos neste agora de manter nossa promessa. Ó Bhishma, prepara nossas tropas para o embate. Temo que Drona esteja dominado por afeição pelo inimigo. Como ele pode nos guiar ou proteger nesta hora em que estamos em perigo? Karna estava com Duryodhana. Ele falou alto, de modo que todos os líderes escuros o pudessem ouvir. Parece que todos vós vos deixastes possuir pelo medo, pela mera visão de Arjuna. Desconheceis o fato que Arjuna não me é rivalizável? Após tanto tempo na floresta, estará fraco em batalha. Como um Brahmana recebendo caridade, logo receberá em silêncio milhares de minhas flechas. Matando Arjuna, pagarei minha dívida com Duryodhana. Hoje extinguirei o fogo Pandava, que queima com combustível de armas, que consome todos os inimigos. Minhas infalíveis setas penetrarão Parta como serpentes invadindo um formigueiro. Vê-los ei cair no chão como uma colina coberta por dourados flores carnicara. Com poderosos dardos de arremesso derrubarei de sua bandeira o berrante macaco e reduzirei a sua quadriga a pedaços. Todos vós podeis pelejar ao meu lado ou, se assim desejardes, ide-vos com as vacas. Posso confrontar Arjuna sozinho. Kripa olhou desdenhoso para Karna. Ora, Deia, tua mente tortuosa sempre anseia por guerra. Não analisas cada evento segundo tempo, lugar e circunstância. Homens sábios optam pela guerra quando todos os outros meios fracassaram e quando os sinais são desfavoráveis. Como nos pode ser favorável enfrentar Parta? Sozinho derrotou Gandharvas e também sozinho opôs-se a hostes celestes em Kandava. Mais uma vez derrotou sozinho os poderosos Nivatakavachas e Kalakamnias. Sem qualquer auxílio, destemidamente raptou Subhadra dentre os diados, suscitando a ira do invencível Balarama. Agora ele vem até nós após praticar o celibato na floresta, após haver obtido dos deuses todas as suas armas divinas. A quadriga de Arjuna
Parar a certa distância, o exército curo parou em uma formação militar similar à ponta de uma seta, a qual apontava em sua direção. A ponta da ordem da batalha. Kripa prosseguiu seu discursar, advertindo um Karna que fumegava em sua quadriga com seu grande arco a postos. Todo aquele desejoso de lutar contra Arjuna sozinho é insano, Kripa disse enquanto colocava suas luvas. Ele é como um homem que deseja cruzar o oceano a nado com uma pedra amarrada em seu pescoço. Ó Karna, gabas-te como uma criança tola. Desejas remover as presas de uma serpente enfurecida com tuas mãos desprotegidas, ou passar por um incêndio após haver coberto teu corpo com óleo e trajando seda. Parta atravessará por nossas tropas como um Jamaraj com seu cetro em suas mãos. Que nossos homens, trajando cotas de malha, estejam prontos. Que vós, eu, Duryodhana, Bhishma, Drona e o seu filho fiquemos todos juntos. Talvez, caso os 6 de nós estejam unidos e apoiados por nosso exército, teremos uma chance, embora mesmo em tal situação eu receio o pior. Ajvatama conduziu sua quadriga de trás de seu pai. Ele ouviu o discurso de Karna e também falou derrisoriamente. Ainda não obtivemos nada, Karna. Não nos assenhoremos das vacas e não derrotamos o inimigo. Por que motivo então vanglorias-te? Grandes heróis, mesmo após vencerem muitas batalhas e conquistarem grandes reinos, não proferem uma única palavra de engrandecimento. Com efeito, o silêncio é a qualidade daqueles que são verdadeiramente poderosos. O fogo queima em silêncio, e em silêncio brilha o sol. A terra igualmente suporta o grande peso sobre si de criaturas móveis e inertes, sem dizer uma só palavra. O poderoso Ashvatthama, sempre incomodado pela arrogância de Karna, irritou-se, especialmente devido à sua desconsideração em relação a Drona. De pé em sua quadriga, com sua mão em sua longa espada, repreendeu sonoramente Karna, ecoando os sentimentos de seu pai. Que outro kshatriya nesta terra, exceto o pervertido e pecaminoso Duryodhana, haveria de orgulhar-se de um reino obtido em um jogo fraudulento, em um duelo em que duelo tu ou eu ou ele alguma vez derrotou Arjuna ou algum de seus irmãos? Em que batalha conquistaste Indraprastha? Em que evento ganhaste Draupadi? Ó homem de atos malfazejos, de modo que pudesse arrastá-la à assembleia quando em seu período menstrual e vestida apenas com um único tecido? Cortastes a raiz da árvore sal, que é a dinastia Kuru. Arjuna e seus irmãos jamais te esculparão de seu insulto a Draupadi. Ashvatthama, olhando ao longe a quadriga de Arjuna, apenas a aguardar, lembrou-se do tempo em que estudaram junto na escola de seu pai. Arjuna sempre fora o favorito de Drona, o que o machucara profundamente, mas a destreza marcial de Arjuna era inquestionável. Ashvatthama vira-se forçado a admitir a sua própria inferioridade. Não existia um único guerreiro na terra que pudesse se equiparar a Arjuna em arquearia. As palavras audazes de Karna logo seriam expostas como nada senão inútil jactância. Voltando-se para Karna, Ashvatthama continuou: Dhananjaya jamais foge de um embate, nem mesmo quando afrontado por Gandharvas, Rakshasas ou Asuras. Quem quer que ele tome por alvo é arremessado ao longe, assim como uma árvore é arremessada pela força das asas de Garuda. Quem não louvaria Partha, que é superior a ti em proezas, um arqueiro não menos hábil do que Indra e igual ao próprio Krishna em batalha? A advertência de meu pai deve ser objeto de atenção. Sua afeição por Arjuna não deve ser criticada, dado que os sábios dizem que um discípulo é o mesmo que um filho. Ashvatthama voltou o seu olhar para Duryodhana. Ó homem orgulhoso, luta contra Arjuna da mesma forma que o derrotaste nos dados. Permite teu tio Sakuni demonstrar agora sua verdadeira bravura em um confronto real. O Gandiva não atira dados, mas sim flechas flamejantes. Tais setas pavorosas podem despedaçar montanhas e trespassar a terra. O Senhor da Morte, o Deus do Vento, o Deus do Fogo, talvez deixem algo para trás, mas Arjuna, sob a influência da ira, não o fará. Podes desafiá-lo, caso assim queiras, apoiado por
um presunçoso filho de um Suta. Contudo, no que diz respeito a mim, julgo insensato lutar contra Dhananjaya. Bhisma ouviu todos os discursares, certeza ele tinha de que o homem disfarçado de eunuco que aparecera diante dele era Arjuna. O velho guerreiro Kura ansiava abraçá-lo novamente, era-lhe trágico que tivesse de enfrentá-lo no campo de batalha. Os deveres de um Kshatriya eram indubitavelmente duros e dolorosos. Não era possível evitar semelhante embate, porquanto certamente Arjuna não abandonaria seu dever como um guerreiro. Os Kurus precisariam de todos os seus poderes unidos de modo a poder enfrentá-lo em batalha. Suas discussões apenas os enfraqueceriam, tornando mais fácil a vitória de Arjuna. Bhishma voltou seu olhar para a distante quadriga de Arjuna e disse: O filho de Drona falou bem, como fez igualmente Kripa. Karna bravateia-se unicamente a fim de incitar-nos ao cumprimento dos nossos deveres kshatriyas. Nenhum homem sapiente encontraria defeito em seu preceptor. A meu ver, temos de lutar. Quem não se desconcertaria quando a face com um adversário tão poderoso e refulgente quanto o sol? As palavras de Karna deveriam apenas nos encorajar. A Jvatama preleva-lhe o verbo, pois há algo sério a se fazer. Com o filho de Kunti perante nós, não há tempo para dissensão. Os sábios declaram que de todos os perigos os quais um exército pode se submeter, o pior é a desunião entre os líderes. A Jvatama está certo, devemos dar ouvidos ao alerta de Drona, pois Arjuna é o melhor dos guerreiros. Duryodhana uniu as palmas de suas mãos e disse a Drona: Ó preceptor, por favor, perdoa-nos por havermos duvidado de ti e permite-nos estarmos pacíficos entre nós. Se estiveres agrado, tudo podemos conquistar. Drona estava de pé em sua quadriga, radiante com sua armadura fulgurosa. As palavras de Bhishma pacificaram-me. O avô disse bem. Devemos nos organizar cuidadosamente e proteger Duryodhana. Estou certo de que se trata de Arjuna e não acredito que ficará satisfeito apenas por recuperar as vacas de Virata. Também estou certo que não se colocaria diante de nós antes de findado seu tempo de exílio. Ó Bhishma, diz-nos tua opinião. Bhishma já calculara o tempo. Como Duryodhana também considerava meticulosamente as descrições dos espiões de Hastinapura e concluía que os Pandavas muito provavelmente se encontrariam em Virata, enquanto fitava ao longo da longínqua quadriga de Arjuna, lágrimas vieram-lhe aos olhos. Os filhos de Kunti são destituídos de ganância e jamais farão algo contra a virtude, ele declarou. São todos nobres. Com o destino à frente, é certo que manterão a sua palavra. Eles não desejam obter o reino por meios iníquos. Se assim não fosse, por que não exibiriam sua coragem e bravura sequer no jogo de azar? Os Pandavas prefeririam invitar a morte a falar uma inverdade. Por meu cálculo, o tempo deles já está concluído, motivo pelo qual concluo que logo veremos todos os 5 irmãos juntos. Se Duryodhana não restituir o reino que lhes cabe, nosso encontro se dará no campo de batalha. Duryodhana estalou como uma fogueira alimentada por óleo e parecia prestes a explodir em chamas. Seus olhos negros voltaram-se para Bhishma, e ele disse em uma voz baixa: Não devolverei o reino dos Pandavas, ó avô. Por obséquio, organiza a batalha. O Mahabharata, volume 1, capítulo 38, Arjuna encontra-se com os Kurus. Bhishma estava grave. Com prudência é como devemos agir. Ainda estou para presenciar um conflito em que se possa dizer com absoluta certeza qual lado será vitorioso. E um dos lados sempre é derrotado. Agora estamos perante Vijaya. E por consequente sugiro que partas com a metade do exército, ó rei, leva as vacas com tua pessoa e eu, juntamente com os demais líderes Kurus, permanecerei aqui de sorte a refrear Arjuna temporariamente. Duryodhana concordou. Deixando Bhishma encarregado da metade das tropas, partiu com outra metade, conduzido as vacas à sua frente. Bhishma encontrava-se rodeado por Drona, Kripa, Karna, Ashvatthama. Ele ordenou assumirem variadas formações em preparação à batalha. À medida que posicionavam, viam a quadriga de Arjuna
aproximar-se ao ouvir um som similar ao estrondo de um trovão. Quando Arjuna encordou seu arco, Drona disse: não há mais incertezas de que tal arma é o arco Gandiva, porquanto nenhum outro arco poderia soar assim. Vede atentamente a flâmula na quadriga e vereis um macaco celestial gritando terrivelmente. Não tenhais dúvidas de que é Arjuna quem de nós se aproxima. Conforme Drona falava, 2 flechas caíram do céu sobre sua quadriga diante dos seus pés. Outras flechas aterrizaram sobre as quadrilhas de Bhishma e Kripa, revendo, após longo tempo, as personalidades que lhes são mais velhas. Partha estava oferecendo seus respeitos. Drona disse, mantendo em seguida sua mão em bendição a Arjuna. O filho de Pandu fulgura no campo de batalha como um fogo sacrificial bem conduzido. Mantenha-nos firmes, pois suas próximas flechas não serão veículos de seus respeitos. Bom, capítulo 39, a batalha em Virata. Em sua quadriga, a menos de 2 quilômetros de distância dos Kurus, Arjuna instruiu o príncipe a enfrentar os cavalos. Arjuna instruiu o príncipe a enfrear os cavalos enquanto ele estudava a posição dos inimigos. Bhumindjaya olhava pasmado o exército diante dele. Quem são estes heróis que se assemelham a montanhas no meio de um imenso oceano? Indagou. Aquele com o emblema de um pote de água dourado no mastro de sua quadriga, Drona. Arjuna respondeu: sempre o adoro. Vossa Alteza deve circunvular sua quadriga e eu atacá-lo-ei somente caso ele me ataque primeiro. Dado ser esse o código dos Kshatriyas. Arjuna apontou para cada um das principais quadrigas. O herói, trajando uma capa de pele de tigre na quadriga puxada por cavalos rubros, é Kripa. Hoje mostrar-lhe-ei quão veloz posso ser no uso de armas. Ao seu lado, o guerreiro cuja bandeira porta o símbolo de um arco é Ashvatthama. Ele é o filho de meu preceptor, logo também é digno de meu respeito. O guerreiro em cota de malha dourada, cujo emblema é uma serpente sobre um fundo cor de ouro, é Duryodhana. Ele quem sempre deseja o pior a nós, Pandavas. Logo atrás dele está um herói brilhando como um incêndio, com o emblema de uma forte corda de amarrar elefantes. Eis o perverso Karna. Vossa Alteza Real deve ser cauteloso ao aproximar-se dele, haja vista que sempre me desafia em combate. Arjuna apontou a quadriga, que se encontrava logo atrás daquelas 4 cujos donos já nomeara, aquele grande herói, cuja bandeira é anil e brazonada com uma palmeira de 5 estrelas, e que é abrigado por uma sombrinha branca, é Shantanu, filho de Bhishma, nosso avô. É Shantanu, filho de Bhishma, nosso avô. Sempre tratando com a honra real pelos Kauravas, ele segue Duryodhana. Bom, aqui tem um erro aqui, né? Shantanu. Bom, tem um erro, porque Bhishma não tem filho, né? Bom, Shantanu é o pai de Bhishma, na realidade, né? Ele é filho de Shantanu. Houve um erro aqui no livro, tudo bem. Bom, ele sempre tratado com honra real pelos Kauravas, ele segue Duryodhana. Ele deve ser o último a ser buscado por Vossa Alteza Real, visto que jamais me fará mal. Após observar o exército por algum tempo, Arjuna disse ao príncipe que os conduzisse adiante. Conforme corriam de encontro às tropas, Arjuna viu Duryodhana separar-se do exército e rumar para o sul, seguindo por metade da força. Arjuna ordenou a Bhumindjaya que o acossasse. Confrontar-me-ei com Duryodhana, porquanto, se ele for subjugado, nosso propósito será cumprido. Arjuna então disparou flechas em direção às 3 personalidades superiores a si, que se opunham a ele no campo de batalha. Kripa, ao ver a mudança de direção da quadriga de Arjuna, imediatamente compreendeu sua intenção. Rapidamente interceptamos o Pandava e ele gritou: que valor a vasta riqueza dos Matsyas ter-nos-á caso Duryodhana afunde nas águas de Partha com uma embarcação danificada?
Arjuna despediu centenas de milhares de flechas, e essas cobriram as forças dos Kurus como uma nuvem de gafanhotos. Os guerreiros nada podiam ver, devido que se viram confusos, incapazes até mesmo de fugir. Louvaram o feito de Arjuna, a terra e os céus ressoaram com o som metálico do Gandiva e com o toque do buzo de Arjuna. O descendente de Virata manobrou a quadriga destramente, interceptou Duryodhana, impedindo-o de escapar com as vacas. À proporção que Arjuna se aproximava de Duryodhana, as vacas começaram a correr de volta para a cidade. Duryodhana rapidamente voltou para o lado dos demais líderes Kurus. Depois de haver resgatado as vacas de Matsya, Arjuna disse: deixemos o covarde Duryodhana por ora. Ele fugiu temendo por sua vida. Sei que o desventurado Karna deseja confrontar-me, assim como o elefante confronta outro de sua espécie. Vossa Alteza Real deve buscá-lo e de findar seu orgulho devido à proteção que lhe ofertou. Duryodhana, insolente, tornou-se. O príncipe voltou à quadriga, conduzindo-a velozmente ao centro do campo de batalha, de onde podia ver todos os líderes Kurus. 4 dos irmãos de Duryodhana apresentaram-se para enfrentar Arjuna. Eles disparavam suas flechas contra ele em um fluxo ininterrupto, mas Bunindjaya esquivou-se de suas setas cadentes mediante sua habilidosa condução. Ao mesmo tempo, Arjuna tirou suas próprias flechas resplandecentes, que encobriram as quadrigas dos Kauravas. O Pandava, lembrando-se que Bhima fizeram o voto de matar todos os filhos de Dhritarashtra, evitou matar qualquer um deles. Outros poderosos beligerantes lançaram-se em ataque a Arjuna, rugindo e disparando chuvas de armas. Um guerreiro de nome Shatruntapa investiu contra o Pandava tão furiosamente que deteve os movimentos de sua quadriga. Arjuna desvaneceu sobre uma salseirada de flechas enquanto Shatruntapa o atacava em seu furor. Ferido pela acometida, Arjuna ardeu em cólera, cujo Gandiva até atrás de sua orelha puxou Gandiva, Gandiva até atrás de sua orelha e desfechou 5 setas mortais, os quais ceifaram a vida dos 4 corcéis de Shatruntapa e do seu quadrigário. Com mais 10 flechas de voo linear, quebrou a armadura do rei e rasgou-lhe os braços e a cabeça. Shatruntapa caiu no campo de batalha como um pico de montanha atingido por um raio. Arjuna voltou-se para os outros combatentes Kurus que estavam fechando em um cerco. Ele parecia dançar em sua quadriga enquanto disparava suas flechas de plumas douradas. Longas correntes de setas eram vistas a partir de Arjuna em todas as direções, movendo-se entre o exército Kuru. Parecia um incêndio florestal, consumindo lenha seca ao fim do verão. O campo de batalha descortinava uma cena medonha, com corpos mutilados de guerreiros e animais atirados por toda parte. Elefantes barriam e cavalos relinchavam em terror. O bramir dos guerreiros e o soprar dos búzios dos trompes somavam-se na alarida. Acima de todos esses sons, faziam-se ouvir terríveis gritos do Hanuman no galhardete de Arjuna. Enquanto a quadriga de Arjuna aproximava-se daquela de Karna, Arjuna foi atacado pelo irmão de Karna. Arjuna matou prontamente seus cavalos e com uma flecha de ponta invertida decapitou o guerreiro bem diante de Karna. Vendo seu irmão cair como uma palmeira cortada em sua base, Karna irou-se. Ele correu de encontro ao Pandava com um grande urro. Flechando 12 setas, feriu tanto Arjuna quanto Bumindjaya, bem como todos os seus cavalos. Arjuna investiu contra Karna todo o vigor, como Garuda descendo sobre uma serpente. Os demais Kurus, vendo um duelo prestes a ter início entre os dois heróis, afastaram-se para assistir. Arjuna fez cair uma tempestade de flechas sobre Karna, mas Karna rechaçou-as com suas próprias setas e contra-atacou com outras 1000.
Com sua brilhante armadura e lampejantes flechas de aço, Karna parecia uma fogueira a cuspir faíscas sem fim. Vendo Karna obrigando Arjuna a manter distância, os demais guerreiros curos incentivaram-no com clamores, aplaudindo e tocando seus búzios. Arjuna, incapaz de tolerar a audição de semelhante exaltação, pelejou com redobrado vigor. Ambos os contendores reciprocavam centenas de milhares de flechas. Para aqueles que assistiam, a cena parecia o sol e a lua digladiando-se por trás das nuvens negras. Karna repetidamente tentou matar os cavalos e o quadrigário de Arjuna, mas o Pandava deteve as flechas de Karna, todas as vezes flechando-as de volta. Os dois guerreiros atiravam flechas com espantosa velocidade, que tornava suas mãos quase invisíveis enquanto manuseavam seus arcos. Karna tirou uma contínua corrente de setas similares aos raios do sol, brilhando em direção à terra. Gradualmente, no entanto, Arjuna se sobressaía sobre seu oponente, ao mesmo tempo que neutralizava as flechas de Karna. Começou a perfurá-lo por todo seu corpo. Com esquadras de setas, feriu Karna em seus braços, coxas e peito e cabeça, privando de sua pele natural e de impenetrável armadura. Karna foi gravemente injuriado pelo acometimento de Arjuna. Finalmente deixou o duelo, dando-lhe as costas e fugindo como um elefante derrotado por outro. Quando Karna retirou-se, os demais Kurus, encabeçados por Duryodhana, assaltaram-no. Sem esmorecimento, Arjuna respondeu dispostamente ao ataque e ele manifestou várias armas celestes e encheu todo o céu com suas flechas. Nenhuma parte do campo de batalha ocupado pelos Kurus era visível enquanto choviam as flechas de Arjuna. Era impossível olhar para o Pandava em sua ira, porquanto parecia o fogo ao término da manifestação cósmica. Pelejando como um ser sobre-humano, Arjuna devastava seus inimigos. Suas flechas aterrissavam unicamente onde eram miradas e seu arco sempre estava curvado em um círculo. O exército Kuru, tomado de horror, bateu em retirada com os soldados e adorarem Arjuna em suas mentes. Os cavalos e elefantes ainda vivos puseram-se a uma desordenada fuga para todas as direções. Quadrigas despedaçadas eram vistas por toda parte, com os corpos dos seus condutores e guerreiros prostrados por perto. No céu, os deuses Gandharvas, Siddhas e Rishis se haviam reunido a fim de ver Arjuna lutar. A fragrância de suas guirlandas celestiais espargia-se pelo campo de batalha como se as árvores parissem flores primaveris. Suas vestes, ornamentos e refulgentes transportes iluminavam a região com uma esplendorosa luz. O céu brilhava tranquilo, que era belíssimo de contemplar. Em meio a todas as personalidades celestiais encontrava-se Indra, que olhava com afeição para o seu filho. Arjuna olhou para o exército em debandada e avistou Drona. Sentindo afeição por seu professor, ordenou ao filho de Virata que conduzisse a quadriga até ele. Ó príncipe Drona, é sempre digno de minha adoração em inteligência, assemelha-se a Shukra, o guru dos demônios, e na sabedoria da moralidade não é inferior a Brihaspati. Estudou todos os Vedas e a ciência de arquearia reside em seu íntimo. Ele encontra-se sempre decorado por perdão, autocontrole, veracidade e compaixão. Desejo confrontá-lo, por conseguinte, aproxima-te dele cautelosamente. O príncipe incitou os cavalos e Arjuna soprou seu buzo. Drona viu aproximando-se e sacou seu buzo também, soprando poderosamente. Os búzios soaram juntos como 1000 trompetes. Os cavalos vermelhos de Drona ergueram-se e puxaram velozmente sua quadriga. Vendo seu preceptor vindo ao seu encontro, Arjuna regozijou-se, apoiando seu arco ao lado do seu corpo, disse alto: ó cavaleiresco Drona, concluímos nosso tempo de exílio na floresta, agora anelamos vingança. Não deves encolorizar-te conosco, ó irrepressível. Não atacarei tua pessoa a menos que me ataques primeiro. Drona sorriu para o seu discípulo favorito
Sem responder, ergueu seu arco e, encoraçado de ouro, e atirou mais de 20 setas. Arjuna prontamente ergueu seu arco e, flechando em espantosa velocidade, defendeu-se do ataque. Drona cobriu a quadriga de Arjuna por todos os lados com milhares de flechas. Bhuminjaya rapidamente girou a quadriga, desviando-se de Drona, enquanto Arjuna destramente neutralizava suas flechas. Ambos os combatentes invocaram armas celestiais e expandiram uma rede de flechas que embasbacou os soldados puros que tudo assistiam. Outras armas começaram a aparecer no campo de batalha conforme os dois beligerantes entoavam mantras sagrados para diversas deidades. Tições de fogo e discos brilhantes foram rejeitados a partir do arco de Drona, mas Arjuna o destruiu e atirou num número ainda maior de longas flechas contra seu instrutor. Drona, sorrindo ao todo tempo, despedaçou todas as flechas em pleno voo. Os Kurus rejubilavam-se vezes e mais vezes enquanto acompanhavam as proezas tanto do guru quanto do discípulo e maravilhavam-se ante a severidade do dever de um kshatriya, o qual impelia os dois a se enfrentarem. Ao mesmo tempo em que combatia Drona, Arjuna mantinha seu ataque contra as tropas dos Kurus. Suas flechas descendiam sobre eles como raios. As ferozes setas de pontas aviadas atingiam cavalos, elefantes e soldados, e o som que se fazia ouvir assemelhava-se a uma forte borrascada de granizo. Pelo campo de batalha viam-se copiosos braços ainda segurando armas e cabeças adornadas por elmos, bem como despedaçadas armaduras cor de ouro e pedaços de quadrigas. Os gritos de soldados aterrorizados enchiam o éter enquanto Arjuna prosseguia com seu massacre. Devido à afeição que se sentia por seu discípulo, Drona externou apenas parte do seu poder. Ele parou os ataques de Arjuna com o seu corpo e respondeu atirando contra ele uma barragem de flechas de plumas douradas. Tão próximas voavam suas enfileiradas flechas em direção a Arjuna que suas plumas se tocavam. Arjuna revidou, disparando tantas flechas que Drona e sua quadriga ficaram invisíveis. Aqueles que observavam Arjuna eram incapazes de perceber algum intervalo entre eles sacar as flechas, armá-las no arco e atirá-las. Mesmo Indra, que assistia tudo do paraíso, fascinou-se. Drona ficou por completo envolto em uma espessa massa de flechas que caíam sobre ele sem cessar. Vendo isso, os Kurus gritaram: "Ai de nós!" Ashvatthama se enfureceu e subitamente disparou em direção a Arjuna, vociferando um desafio. O Pandava se voltou para ele e ofereceu a Drona uma chance de bater em retirada. Ashvatthama, altamente desenvolto em batalha, atirou uma flecha que lanhou a corda do arco de Arjuna, corda esta que jamais descontinuava seu vibrar metálico. As deidades do céu, testemunhando o feito sobre-humano, exclamaram: "Bravo, fantástico!" Ashvatthama conseguiu ferir Arjuna com flechas de ponta afiada e decoradas por pena de canca. Arjuna riu e recordou a sua arma. Um furioso embate foi travado entre o discípulo e o filho de Drona, o que fez arrepiarem-se os pelos corpóreos dos heróis que assistiam os dois. A cena era similar ao conflito entre dois elefantes ensandecidos. Eles se atingiram reciprocamente com abrasadoras flechas, as quais pareciam serpentes silvando pelo ar. Contudo, as flechas de Ashvatthama rapidamente se viram esgotar, enquanto Arjuna prosseguia com seu ataque, dado a sua munição ser inesgotável em virtude da bênção do deus do fogo. Quando Ashvatthama se retirou da peleja, Karna retornou e vibrou a corda do seu arco com o ribombar de um trovão. Arjuna fitou com olhos de vermelho cúprico. Com o objetivo de matá-lo, descarregou milhares de flechas em sua direção. Ele então falou em brados coléricos: "Ó Karna, é chegado o momento de tuas palavras presunçosas serem colocadas à prova. Por muitas vezes declaraste vaidosamente inexistirem homens que igualem tua pessoa na arte da guerra. Confrontando-me neste dia, conhecerás os limites do teu poder e jamais hás de novamente desconsiderar outros guerreiros. Sem jamais atacares
à piedade, proferistes muitas palavras ásperas, quero presenciar teu melhor em teu esforço de sustentar os insultos que atirastes contra mim na Assembleia. Não me podes derrotar, agora colhe o fruto de tua avania contra Drôpade. Naquele dia somente a retidão impediu-me de desforrar terrivelmente minha esposa de sua humilhação. Hoje sentirás a força da minha ira acumulada ao longo dos últimos 13 anos. Luta ao pecaminoso Karna, e que todos os curos vejam teu perecer. Com sobranceria foi como Karna sorriu. Prova tua grandeza em batalha, Partha. É conhecido pelo mundo que és o melhor com as palavras do que com os atos. Como resultado de tua fraqueza e inabilidade, os Kauravas forçaram-se-te a sofrer. Não des ao trabalho de inventar escusas, portanto agora hamos de ver teu poder quando eu atingir-lhe com minhas inapeláveis armas. Mesmo se o próprio Indra viesse pelejar em teu lugar, não escaparias. Arjuna mostrou-se desdenhoso, sempre fugiste de mim, daí ainda estares vivo para proferir tais palavras vazias de real sentido. Mesmo hoje, quando viste teu irmão sem vida, fugiste. Que poder mostrastes então?